Fala turma, mais uma semana aí se iniciando, vou analisar os jogos dessa terça-feira para vocês. Vou ser sincero, não tem tantos jogos assim disponíveis, tem mais jogos ali da Copa, ou seja, tem Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, Copa do Rei, que é na Espanha, e temos também um jogo ali do Campeonato Gaúcho que eu vou analisar com vocês. Galera, foi o jeito que eu consegui encontrar de trazer conteúdo para vocês, já que a gente não tem grandes quantidades de jogos. Na verdade, isso vai acontecer durante esse meio de semana. Vou trabalhar inclusive até estaduais. A nossa quarta-feira vai ser especial e específica para campeonatos estaduais, regionais, já que a gente não vai ter aí grandes jogos europeus, beleza? Agora, se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, envia pra galera. Nosso canal tá crescendo bastante, estamos pertinho aí dos 100 mil inscritos, somos pouco mais de 80 mil inscritos, então estamos chegando perto, então aproveita, não se esquece, se inscreve aqui no canal, manda pra galera, beleza? Vamos embora, sem muita conversa, direto para as análises dos jogos dessa terça-feira de futebol. Vamos à análise do nosso primeiro jogo. Temos o Bayer Leverkusen jogando dentro de casa contra a equipe do Stuttgart pelas quartas de finais da Copa da Alemanha. Galera, detalhe aqui, primeiro, Bayer Leverkusen, líder do campeonato alemão, faz uma temporada excelente. Só que o Stuttgart também vem fazendo uma ótima temporada e atualmente o terceiro colocado do campeonato alemão, à frente de equipes como o Borussia Dortmund e RB Leipzig, que estão sempre ali nas três primeiras colocações. Galera, Bayer Leverkusen não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9 deles e marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas. Só que do outro lado a gente tem um Stuttgart altamente over também, que marcou gols em 8 das últimas 10 partidas e marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, pelo menos mais de 1.5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. Galera, vejo aqui um padrão de over gols. Tem um detalhe, jogos da Copa da Alemanha, todos eles, desde a sua primeira fase até a final, todos os jogos são jogos únicos. O que é que isso interfere na nossa análise? Interfere de que se o time tomar um gol, ele vai ter que se abrir para cima, porque tanto faz perder por 1, perder por 10, não tem jogo da volta. Então você vai ver ali jogos mais abertos, jogos mais over. Galera, para esse jogo aqui, com dois times que estão extremamente overs, que estão marcando gols em quase todos os seus jogos, eu quero trabalhar ambas as equipes marcarem pelo menos um gol aqui, ó, 1.62. Eu vou aqui no site da Betfair, tem um link aqui na descrição para vocês, ou vai aparecer um QR Code na tela, e vou trabalhar aqui, ó, ambas as equipes marcarem um gol, odd 1.62. Essa é a minha análise para Bayer Leverkusen e Stuttgart. Lógico, Pedro, poderia trabalhar aqui uma vitória do Bayer Leverkusen a 1,66? Poderia, o time vive uma temporada assim absurda, excelente. Só que joga contra um time que vem marcando muitos gols em quase todos os seus jogos, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, é um time over, é um time ofensivo, e se tomar um gol do Bayer Leverkusen vai para cima também. Então tem grandes possibilidades aí das duas equipes marcarem pelo menos um gol no jogo, por isso que a minha análise é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol. E o primeiro jogo que eu analisei com vocês é justamente o palpite gratuito dessa terça-feira de futebol. Bayer Leverkusen contra a equipe do Stuttgart, para ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho nesse jogo. Bayer Leverkusen e Stuttgart. Olha aqui, ó, odd de 1.62. Coloquei 1.000, que é a minha unidade, uma unidade. 1.62 em retorno de 1.620. Então, para esse jogo válido pelas quartas de finais da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, temos aí ambas as equipes marcarem um gol, duas equipes que estão assim num momento excelente na temporada. Um é o primeiro colocado do campeonato alemão, o outro é o terceiro colocado, então temos aí grandes possibilidades de over goals nesse jogo. Ambas as equipes marcaram gol, essa é a minha análise, esse é o meu palpite gratuito para esse jogo dessa terça-feira. E agora vamos à análise do nosso segundo jogo. Temos a equipe do Coventry jogando contra a equipe do Sheffield Wednesday, certo? Acho que eu falei certo. Galera, esse jogo aqui é válido pela FA Cup, beleza? Nesse jogo aqui temos duas equipes da Championship. Um time que está muito bem brigando para subir para a Premier League, que é o Coventry, e um time que está ali brigando para não ser rebaixado para a terceira divisão do campeonato inglês. Coventry marcou gols nas últimas 10 partidas, não perdeu 9 delas, marcou 2 ou mais gols em 8 das últimas 10. Um dos jogos que ele não marcou foi justamente contra o Sheffield, na casa do Sheffield. O jogo terminou por 1-1, foi o jogo de ida. Um detalhe aqui sobre a FA Cup. A FA Cup é um pouco diferente. Nessas fases é o seguinte: se o time, se tiver uma vitória
no primeiro jogo, não acontece segundo jogo. Se o jogo terminar empatado, aí sim acontece um segundo jogo. Esse jogo está acontecendo novamente porque o primeiro jogo terminou por 1-1, beleza? Na casa do Sheffield. Então, o Coventry aqui, ó. Detalhe, o Coventry levou gols nas últimas 8 partidas. Só que tem um detalhezinho aqui que eu gostei demais. Pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos jogos do Coventry. E no caso aqui do Sheffield, mais de 1,5 gols em 80%. Galera, com essa linha aqui de estatística, pelo menos um gol em 90% dos últimos 10 jogos do Coventry e o Sheffield também sendo um time de over, na minha análise, essa odd de pelo menos um gol no primeiro tempo deveria estar ali na base de 1,50, 1,45. Aí eu venho, olha aqui e olha para isso. Tá aqui 1,33. Aí você tem mais de 1,5 gols, 1,22, mais de 2,5 gols, 1,73. Galera, poderia se trabalhar o 0,5 HT, mas como eu falei, eu esperava uma odd um pouco mais valorizada, mas acredito num jogo aberto aí para gols, ó. Mais de 2,5 gols com odd de 1,73 para esse jogo que vale vaga para a próxima fase da FA Cup. Jogo último, se o time estiver perdendo, vai ter que se abrir mesmo, porque não tem jeito. Essa é a minha análise para esse jogo aí da FA Cup, que acontece aqui mesmo na Inglaterra, já que eu estou em Londres. É isso mesmo. Vamos à análise de mais um jogo, dessa vez semifinais da Copa do Rei. Temos Mallorca enfrentando a equipe do Real Sociedad, isso mesmo. Nem Barcelona, nem Real Madrid mais na Copa do Rei. Galera, Mallorca não tem as informações aqui, Real Sociedad não perdeu nas últimas 5, menos de 3,5 gols em 100% dos últimos 10 jogos, ambas marcam não em 7 das últimas 10 partidas. Galera, para esse jogo aqui, o primeiro detalhe é jogo de ida, então vai acontecer ainda o jogo da volta. Existe uma tendência natural em jogos de ida e volta que o jogo da ida seja um pouco mais truncado do que o jogo da volta, porque os times acabam se resguardando um pouco mais pensando no segundo jogo. E tem um detalhe aqui que eu observei, que é o confronto entre essas duas equipes. Eu vou mostrar para vocês e vocês mesmos vão me falar esse padrão de forma bem rápida. Real Sociedad 1-0, Mallorca 1-1 com Real Sociedad 1-0, Real Sociedad 1-0, Real Sociedad 2-0. Temos aqui pelo menos 3 padrões presentes. Isso mesmo, Pedro, 3 padrões. Dos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Real Sociedad. Existe aí uma grande prevalência do Real Sociedad diante da equipe do Mallorca. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em nenhum desses jogos saiu mais do que 2 gols. Aqui, 1 gol, 2 gols, 1 gol, 1 gol, 2 gols. Ou seja, em 3 jogos só saíram 1 gol, em 2 jogos saíram 2 gols. Desses 5 jogos, em 4 deles deu não ambas. Só um joguinho aqui, Mallorca contra a Real Sociedad, dia 12 de março de 2023, que tivemos ambas as equipes marcando gol. Então, Pedro, qual o padrão melhor de trabalhar? Por ser jogo de ida, jogo de Copa, eu quero trabalhar aqui o menos de 2,5 gols, no odd de 1,44. Se você quiser arriscar um pouco mais, você pode trabalhar aqui a não ambas a 1,62. Mas eu, sinceramente, indico trabalhar aqui no menos de 2,5 gols. É uma odd aí excelente, 1,44. Com 1,44 você consegue juntar com qualquer outro jogo que você vai conseguir ali. Tem uma odd interessante para poder colocar uma unidade, beleza? Então, Mallorca e Real Sociedad, a minha análise é um jogo mais truncado, um jogo de poucos gols, jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Vamos à análise do nosso quarto jogo. Temos Campeonato Gaúcho, Grêmio enfrentando a equipe do Novo Hamburgo. O Grêmio, que está aí como líder do Campeonato Gaúcho, de 5 jogos tem 4 vitórias, apenas uma derrota, fez 8 gols, tomou 3. O time do Internacional tem 10 pontos, fez 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O time do Novo Hamburgo é o quinto colocado, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, fez 4 gols, tomou 3. Galera, minha análise para esse jogo, não vou titubear aqui, é uma vitória do Grêmio jogando dentro de casa, se mantendo como líder do Campeonato Gaúcho. Não temos as odds aqui disponíveis, já olhei também no site da Betfair, ainda não temos disponibilidade para essas odds, mas eu já olhei aqui por outros aplicativos e temos uma odd aí de 1,40 para a vitória do Grêmio. Sinceramente, vejo valor nessa vitória do Clube Gaúcho, jogando dentro de casa contra a equipe do Novo Hamburgo. O Grêmio, que está bem redondinho ali, é o líder do Campeonato Gaúcho, e acredito numa vitória do Grêmio para se manter na ponta da tabela. Então, Grêmio e Novo Hamburgo, a minha análise é uma vitória do Grêmio jogando dentro de casa. E dessa forma aí, turma, a gente encerra mais um dia de análise, o primeiro dia da semana. Sinceramente, pensei até em não gravar vídeo para essa terça-feira, às vezes até nem para quarta, por conta que só tem jogos ali dos estaduais.
Mas eu penso que é melhor um vídeo com jogos que eu até não trabalharia do que deixar vocês sem vídeo nenhum, sem conteúdo nenhum, beleza? Então leva isso em consideração, que não são jogos tão bons assim para se operar como a gente tem nos finais de semana, beleza? Valeu, galera, abração, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Valeu, abração, tamo junto.